meu Deus, por que me desamparaste? Estas palavras foram ditas do alto daquela cruz no Calvário. Foram ditas pelo Senhor Jesus. São palavras do Salmo 22. Este mesmo salmo termina dizendo: os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Hoje somos aqueles que o salmista aponta, os que ainda não nasceram. Hoje podemos celebrar a Sexta-feira Santa, na certeza de que Deus salvou o seu povo. É nesta alegria da salvação que nós convidamos a todos a acompanharem este culto no lar da Congregação São Paulo. Queremos juntos meditar. Paramos para que nosso coração se aquete e esta grande verdade de que Deus entregou o seu Filho para nos salvar possa fazer toda a diferença na nossa vida. Um abençoado culto de Sexta-feira Santa. Nós queremos cantar. Queremos iniciar este culto de Sexta-feira Santa em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esta é uma promessa
que também podemos lembrar de forma especial neste dia. A promessa de que tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, foi por mim e por você, para nos dar aquilo que não poderíamos conquistar por nós mesmos, o perdão de Deus e a vida eterna no céu. Podemos nos aproximar de Deus agora como filhos por causa de Jesus. O Filho de Deus nos faz, pelo seu sangue e pelo perdão, filhos redimidos e perdoados de Deus. Confessemos os nossos pecados a Deus na certeza do seu perdão. Usamos a canção como oração de confissão.
como pastor de Jesus Cristo e por ordem dele, eu tenho a alegria de anunciar a todos que confessam seus pecados: todos os pecados estão perdoados. E eu declaro isso em nome do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O salmo de entrada para o nosso culto de Sexta-feira Santa, é o Salmo 22, versículo 1 a 11 e depois versículo 7 até o versículo 31. Vocês são convidados a também acompanhar a leitura e também lerem junto, conforme segue. Estas palavras são palavras proféticas a respeito de Jesus e de seu sofrimento na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor? Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci. E quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo.
A leitura do Antigo Testamento encontra-se no capítulo 53 do profeta Isaías, um capítulo especial, especialmente para esse dia, pois Deus permitiu que este profeta, 700 anos antes, enxergasse tudo o que Cristo iria passar na cruz e pudesse assim escrever e profetizar a respeito da missão do Messias prometido por Deus. A missão de substituir todos os seres humanos, carregando os pecados de todos sobre si. Diz assim o profeta Isaías no capítulo 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados.
estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 até o versículo 30. João, capítulo 19, versículo 17 até o versículo 30. O relato da crucificação de Jesus. A respeito daquela Sexta-feira Santa, a primeira Sexta-feira Santa. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as suas roupas, as roupas dele, e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena.
Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida disse a ele: "Esta é a sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: "Estou com sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: "Tudo está completado." Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Com os cristãos no mundo todo, queremos agora proclamar, confessar a fé que Deus nos revelou por Sua palavra, a fé que Ele colocou em nosso coração pela fé. A fé no Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos em preparação à mensagem. Jesus amado, dize o que fizeste, qual é o crime atroz que cometeste, qual é a culpa, porque viu pecado, é sentenciado. Porque sofreste tantos dissabores, qual é a causa de tamanhas dores? Tudo por mim, Senhor, tem suportado, por meu pecado. Oh, que castigo mais maravilhoso, por seu rebanho sofre o Deus bondoso, por minha culpa o meu pastor amado é castigado. Infindo amor, piedade portentosa, levou-te a amarga via dolorosa, enquanto todo mundo insano ria, Jesus sofria. A Sexta-feira Santa denuncia a maior injustiça de todos os tempos.
A Sexta-feira Santa também anuncia o maior ato de amor incondicional de toda a história. Naquela cruz que suporta o peso de um homem cansado, judiado, esbofeteado, maltratado, está aquele Cordeiro inocente de Deus. Aquele homem de quem Isaías 53 diz: balançavam a cabeça e ninguém queria olhar para ele. Aquele homem carrega sobre o seu corpo o peso da iniquidade, do pecado de todas as pessoas, de todas as gerações, desde o começo. A Sexta-feira Santa nos convida para olharmos com todo este cuidado para aquilo que Deus realizou no seu Filho em nosso favor. É um dia único, especial, cuidado pelos cristãos de uma forma muito amada. A natureza se manifesta de um jeito diferente. Deus, lá do céu, mostra o seu amor. Pessoas zombam, outras caem de joelhos e confessam. A história muda. Não só lá nos céus, não só sobre a terra, mas também lá no inferno. O grande inimigo vai saber que pela morte vem a vida, de que agora há um antídoto que Jesus está produzindo para nos salvar. E esta salvação está envolta em amor, em carinho, em cuidado. Nós abraçamos este dia com dor no coração, quando lembramos famílias enlutadas, quando lembramos a morte, quando lembramos a pandemia, quando lembramos este clima de guerra que estamos vivendo, quando lembramos os traumas que ainda vão vir por este tempo que nós vivemos no século XXI. A Sexta-feira Santa nos convida a nos aquietarmos, para guardarmos aquele grito com os discípulos, com as mulheres e com toda a igreja, pronunciada pelos anjos, pelo próprio Senhor Jesus. Ele vive, estou vivo. O Senhor da igreja está conosco. A obra foi completada. Aquilo que no domingo de Ramos iniciou, com o Pai levando seu Filho para Jerusalém, sendo aclamado, cantado pelas crianças. Finalmente, toda a ira das pessoas, especialmente dos líderes da igreja, contra Jesus. No grito, crucifica, crucifica. Deus está agindo, mesmo contra a nossa razão. E nesta teologia da cruz, naquele lenho seco da maldição, nós vamos perceber um ramo brotando. Há agora lenha verde, lenha de vida, a vida para todos nós. O texto de João, capítulo 19, aponta exatamente para este momento final na vida de Jesus. Das 7 palavras de Jesus na cruz, João tem 3 delas. Daquelas palavras que nós muito bem lembramos, ditas em momentos únicos naquela Sexta-feira Santa. Todas elas tinham um endereço certo. Pai, perdoa esta gente,
eles não sabem o que estão fazendo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este é o seu filho, esta é a sua mãe. Meu Deus, por que me abandonaste? Estou com sede. Tudo está completado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Todo este cuidado de Jesus, o autor da vida, para você e para mim. O autor do hino sacro pergunta: Jesus amado, dize o que fizeste. Qual é o crime atroz que cometeste? Qual é a culpa? Por que vil pecado és sentenciado? O homem mais inocente de todos os homens se entrega voluntariamente para nos resgatar das mãos do inimigo. Aquelas palavras que haviam sido ditas, certamente morrerás, lá no paraíso, elas se cumpriram quando o primeiro casal desobedece e vem a morte como castigo. Romanos 8, 23 lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para nos levar de volta para Deus, Jesus tem que abraçar a morte em nosso lugar. A comunicação estava obstruída, como aconteceu dias atrás, aquele navio de quase 400 metros de comprimento, ele se atravessa lá naquele canal e para todo o fluxo dos outros navios e atinge toda a Europa. O pecado contamina a comunicação com Deus e com o próximo. Jesus vem ao nosso encontro para nos resgatar desta situação, para que a comunicação com Deus e de Deus conosco pudesse de novo ser reatada. Jesus abraça a morte por causa da nossa morte, e pela sua morte vem a vida para a nossa vida. O hino 91 do nosso inário, nas palavras do autor, baseado em Isaías 53 e em João 1:29, aquelas palavras de João Batista: ó Cordeiro inocente, sobre o madeiro morrendo, em extremo paciente, desprezo e dores sofrendo, os crimes tu pagaste, e assim me resgataste. Sê compassivo, Jesus Cristo. Aquela cruz suporta o peso de um homem inocente. E aquele homem que se fez culpado carrega a minha e a tua dor, a minha e a tua angústia, e nos abre as portas de novo do paraíso. Este homem, na Sexta-feira Santa, nos abraça com palavras, nos abraça com os seus braços, com a sua vida, e nos motiva a segui-lo. Como disse um colega pastor, Jesus entregou a vida, mas não entregou os pontos. Jesus voluntariamente continua sendo o autor da vida.
Ele dá a sua vida e Ele, com o poder do Pai, na ação do Espírito Santo, Ele tem a sua vida de volta. E é isso que nós vamos festejar no domingo da Páscoa. Somos lembrados neste dia de quão terrível é o pecado e as suas consequências. De que pecar e de que pecado não é coisa banal. Não é coisa que, não dá nada. O pecado é terrível na vida do ser humano. O pecado, a culpa, as dificuldades de se viver sozinho, do ser humano longe de Deus, ou tendo o seu umbigo como seu próprio Deus, fazem estragos, não só na natureza criada por Deus, mas na história das pessoas. Deus não desiste e Deus vem ao encontro. E naquela Sexta-feira Santa, aquela única que hoje nós lembramos e celebramos, Deus dá um ponto final no seu Filho, pagando nossas dívidas, envolvendo-nos com o manto da sua justiça. É impressionante como no texto de João, cada detalhe se faz necessário para que se cumprisse as Escrituras, naquela roupa de Jesus, na túnica, que não foi rasgada. Nas palavras que Jesus diz, tenho sede, para que se cumprisse as Escrituras. Quando Jesus morre, lá do céu, na ação de Deus, aquela cortina do templo se rasga de alto a baixo. Lá do céu, a mão de Deus toca a terra. Havia duas cortinas no templo, uma no lugar santo e outra separando o santo dos santos lá no altar. Aquela cortina que separava o altar no santo dos santos. E aquela cortina se rasga de alto a baixo. Agora há comunicação, agora o acesso está livre, a liberdade para os filhos de Deus. Começa uma nova comunidade daqueles que agora vão servir a este Deus amoroso. Quando Jesus diz, tenho sede, diz o texto, colocaram uma esponja embebida em vinho comum, num bastão de isopo. Lá na Páscoa do Antigo Testamento, aquela planta chamada isopo, ela era usada para as purificações, aquele sangue que foi marcado nas portas, o sangue daqueles cordeiros. Jesus vai cumprindo cada detalhe em nosso favor, e tudo o que Ele faz e que Ele promete se cumpre, temos certeza disso. Quando Jesus, antes de ser crucificado, recebe um vinho com fel, ele experimenta e não toma, porque aquele fel tinha o significado de anestesiar o corpo, para não sentir tanta dor. Aquela bebida, Jesus rejeita. Ele enfrenta consciente o que o Pai tem para que ele cumpra. Quando Jesus olha para o discípulo amado e para a sua mãe, quando vê a sua mãe perto dele e perto dela o discípulo amado, este é o seu filho, esta é a sua mãe. Que cuidado do Salvador para com os seus. Esse cuidado continua ainda hoje. Deus coloca pessoas ao nosso lado, junto conosco, mesmo diante da maior dificuldade, do maior sofrimento. Deus está provendo o necessário para que nós possamos continuar a nossa jornada. Jesus nos abraça naquela cruz, num amor que envolve a minha e a tua vida, um amor que é para toda a eternidade. Como cristãos, nós queremos confessar
de que estamos alegres por aquilo que Jesus por nós fez. E nos motivamos na nossa vida a continuarmos lutando com as armas que Deus nos dá, com a esperança, com a paciência, com a oração, com o estudo da palavra, com a ação do Espírito Santo, com a comunidade, com a família, com tudo aquilo que Deus diariamente tem nos dado. Continuamos a nossa trajetória, sabendo que também, assim como o Pai recebeu o seu Filho lá na casa paterna, assim também um dia eu e tu lá seremos recebidos. No glorioso capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo termina dizendo, Romanos 8, versículo 37 e seguintes, quando fala do sofrimento e das dificuldades, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoado dia de Sexta-feira Santa, abençoada meditação neste dia, que o nosso coração se aquete com todo este presente dado por Deus em nosso favor, que encha o nosso coração de forças, que encha o nosso coração de paciência e que nos anime para as tarefas que Deus nos está dando. Que esta Sexta-feira Santa nos traga a alegria daquele que disse, tudo está completado, de que a obra está pronta, de que a salvação é gratuita, ela é para todos nós. E isso nós queremos viver e anunciar da maneira e ali onde estamos, no tempo que Deus tem nos dado, e o fazemos com muita alegria e de todo o nosso coração. Que Deus abençoe este dia e os preparativos para o maravilhoso domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Em nome de Jesus, o Cordeiro inocente de Deus. Amém. Por isso agora, ó meu Jesus clemente, vou consagrar-me a Ti inteiramente, cumprindo sempre a divina bondade, sem falsidade. E quando enfim no doce lar paterno eu alcançar o prêmio sempiterno, entoarei então com anjos santos alegres cantos. Nós queremos falar com Deus em oração. Ó Senhor Jesus, de coração te agradecemos por tua santa e amarga paixão e morte. Agradecemos-te por tuas algemas ao te deixares prender por nossa causa, para redimir-nos das algemas da morte eterna. Agradecemos-te pelas bofetadas que aguentaste por nós, pelos açoites, pelas costas feridas, pela coroa de espinhos, que suportaste para nos adquirir a coroa da glória.
Enfim, por tudo que suportaste no corpo e na alma, somos profundamente gratos a Ti, ó Senhor. Entre dois malfeitores foste pendurado na maldita cruz. As Tuas mãos e os Teus pés foram perfurados com pregos. Para saciar a Tua ardente sede, deram-Te vinagre e fel para beber. Foste ultrajado em Tua morte. Ficaste calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Mesmo nesta hora extremamente amarga, deste-nos um nobre exemplo de como convém portar-nos em tribulações e tristezas. Ó abençoado Redentor, rogamos que a Tua amarga paixão e morte jamais deixem de produzir bênçãos em nossa vida. Que a lembrança de Tua cruz faça desaparecer os nossos impulsos para a prática do mal e implante em nós desejos puros e aspirações santas, para que, mortos para o pecado, vivamos em justiça. Ensina-nos também a levar a nossa própria cruz e a suportar com paciente obediência todas as coisas por amor ao Teu nome. Que a Tua cruz seja o nosso conforto e a nossa força na hora final, para que pela fé possamos vencer os terrores da morte e alegremente entregar a nossa alma em Tuas mãos. Tendo assim sofrido contigo, possamos também contigo ser glorificados. Ó inocente Cordeiro Divino, suportaste as nossas ansiedades e carregaste as nossas dores. O Senhor colocou sobre Ti os pecados de todos nós. Em perfeita obediência ao Pai Celestial, ofereceste voluntariamente a Tua vida como nosso fiador, para pagar todos os nossos pecados com o Teu sacrifício. Revestidos agora com o manto da justiça, esta que adquiriste para nós com Tua morte na cruz, recebemos perdão e paz. A Ti que nos amaste tanto e em Teu sangue nos lavaste, seja toda a glória e todo o domínio pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Nós queremos desejar a todos uma Sexta-feira Santa muito abençoada. Queremos convidar para que assistam o culto online, domingo, o culto de Páscoa, o culto da proclamação da vitória, da ressurreição, da alegria da vida sobre a morte. Teremos no culto da Páscoa um convidado especial, o colega pastor emérito Breno Tomé, filho da congregação São Paulo. No domingo, na Páscoa,
nossa congregação estará festejando os seus 99 anos de existência. Convidamos a todos para domingo de manhã no culto online nos acompanharem. Deus abençoe este dia e as atividades deste final de semana. Em nome do Senhor da Igreja. Amém. Jesus.